É um orgulho representar a seleção brasileira. Jogando o campeonato mundial, então, É a realização de um sonho. É uma honra jogar na seleção de Flag. É uma honra vestir essa camisa. eu entro em campo por mim. Por ela, Por ela. Todas as mulheres que sonham. treinam forte. Lutam! É uma honra representar o esporte feminino. Deixa elas jogarem. Deixa elas jogarem. Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Sport Show número 61. Sport Show, programa de todos os esportes. Eu, Marcelo Lopes, hoje juntamente com Jorge Carlos. Grande Jorge, seja bem-vindo, querido. Como tá? E aí, Christian, beleza? E o nosso grande amigo Luiz Carolinho, Salsicha. Estamos falando, grande Salsicha, tudo bem? Almerzão, seja bem-vindo. Falando direto do espaço Cuca Aberto, trazendo para vocês mais um Sport Show. Isso aí. Turma, hoje nós vamos falar muito sobre futsal. Nosso convidado de hoje é o técnico de futsal do São João de Jundiaí, o grande Valmir de Souza. Seja bem-vindo, Valmir. Você é fera. Turma, hoje nós começamos aí com um vídeo das meninas da Seleção Brasileira de Flag, né? Como a gente teve a semana passada o futebol americano aqui com o pessoal do São Paulo Storm, nós vamos falar um pouquinho deles também. A Seleção Brasileira Feminina está indo disputar o campeonato do Panamá entre os dias 9 e 12 de agosto, ou seja, a próxima semana, mas ainda está tendo essa campanha, elas vão disputar o Mundial, mas ainda estão com a campanha aí no ar para você poder ajudar. Então, se você quiser ajudar, conhecer um pouquinho mais sobre a Seleção Brasileira Feminina de Flag, elas vão estar aqui no programa, nos próximos programas. Visite o site www.flagfutebol.com.br ou no site da vaquinha.com.br. Vocês vão conhecer um pouquinho mais o projeto da Seleção Brasileira e saber como é que vocês vão poder estar ajudando a Seleção Feminina de Flag, que vai estar disputando o Mundial entre os dias 9 e 12 de agosto no Panamá. Tá bom, turma? E no dia 16 de agosto, certo, Salsicha? Certíssimo. 6 de agosto. As meninas vão estar aqui falando um pouquinho mais do trabalho delas. E se a galera do futebol americano, do Flag, estiver acompanhando, dá um like aí, curta aí o nosso trabalho e a gente vai dessa forma acompanhando todos os esportes. Boa. Ó, legal? Para falar, você falou aqui, ó, Eduardo Gomes da Silva. Grande Luiz, obrigado pela força do futebol americano. Tamo junto. Legal, Edu. Isso aí, dia 16 é Flag. Isso aí. E não só o futebol americano, a gente tem aí, estamos apoiando, vamos tentar acompanhar todos os esportes que passam aqui pelo Sport Show, a gente tenta sempre manter o contato com a galera. Isso aí. Certo? Certo. Muito bom. Fora isso, fora o futsal com o nosso amigo Valmir, que nós vamos aprender muito hoje. O que mais nós temos aí hoje, Jorjão? Hoje nós vamos falar sobre a situação da portuguesa. Eita! Que foi que fizeram da portuguesa, né? É a gestão do futebol, né? A gestão do esporte. Tá feio o negócio. Hóquei na grama. Legal. Remo, futebol feminino e Fórmula 1 com o nosso Salsicha. Ah, sim, ele! Lembrando que estamos falando ao vivo no Espaço Cuca Aberto, espaço criativo voltado para as áreas de esporte, saúde e educação. Caso você deseja desenvolver um projeto em uma dessas três áreas, ou saber mais informações de como o Cuca Aberta pode ajudar você, entra no site www.cucaberta.com.br. Boa! E se você perdeu algum programa do Sport Show, você agora pode assistir o Sport Show no canal do YouTube do Cuca Aberta. Boa! Muito bom, meninos, muito bom. Vamos lá. Bom, tem uma bomba aqui para vocês, hein? Não deu nem para colocar na pauta. Sim, Tá começando sim. já bravo. Hoje nós começamos com tudo aqui. Hoje começamos com tudo. É o seguinte, craque quente derrotou o nosso amigo Michael Phelps. Não é fake news. Não é fake news. Se você está pensando que isso é fake news, não é. A gente descobriu que o super-homem é mais rápido que o Michael Phelps. Sim,
Clark Kent superou Michael Phelps? É um menino, né? Sim, esse é o Clark Kent, salsichão. Eu tava tentando entender qual era a ligação. Clark Kent, um nadador de 10 anos de idade, ele acaba de disputar um campeonato, ganhou as 8 provas, 7 provas ele melhorou o tempo dele, e ele quebrou o recorde que pertencia a Michael Phelps desde 1995, no 100 metros nado borboleta, onde ele fez a prova em 1 minuto e 10 segundos, 1 segundo mais rápido que o Michael Phelps em 95. Então, gente, a gente pode brincar aqui, brincando nessa época de fake news, que o Clark Kent, esse garotão aí, simpático de 10 anos de idade, ele quebrou o recorde de Michael Phelps. Foi muito legal o que ele falou, né, que você precisa ter um sonho, e é isso que ele busca. O sonho foi muito legal, bem bacana a entrevista. Qual a nacionalidade dele? Ele é americano. Americano, né? Bacana. Então, muito legal. Muito legal aí o nosso amigo Clark Kent, de 10 anos. E vamos ver se nós... Manter o menino nadando, manter o menino motivado, manter o menino aí... Porque esse é a nossa grande briga, né? Lembra o problema com o Pestana? Sim. Essa é a grande briga, né? Manter o menino motivado, brincando na água aí, querendo sempre cada vez mais nadar, mais e melhor, porque nessa fase a gente começa a ter problema, né? Exatamente. E quem sabe quando você já estiver com o cabelo branco, daqui a 10 anos, nós Se eu vamos tiver estar falando. cabelo, Se eu tiver cabelo. Também. Não, você vai ganhar uma peruca. Calma, fique Vai tranquilo. fazer implante, mano. Calma. Daqui 10 anos você está milionário, você vai estar fazendo implante, velho. A indústria da beleza ela tem crescido muito. Eu tô com medo desses negócios de beleza aí, cara. É melhor fugir disso aí. Não, você já fugiu. Muito bom, mas vamos aqui. Vamos ao nosso ping-pong, futebol americano. Um abração para a galera do São Paulo Storm, que esteve aqui com a gente. No domingo teve a abertura do Campeonato Brasileiro. O pessoal do São Paulo Storm venceu o Corinthians Steamrollers na abertura. Chupa Corinthians. Gostou do resultado, Jorjão? Muito bem, gostou. Eu sabia que um dia a gente... Parabéns, me deixou no vago, parabéns. Não, parabéns, a sua espontaneidade. Sensacional. Do São Paulo Storm são gente boa demais, cara. Os meninos aí arrebentaram. Arrebentaram, né? Verdade. Muito bom. Ganharam no final, um ponto aí, 20-19. O Corinthians e só para. Petrones! O pessoal do Corinthians perdeu o ponto extra. A gente fala. Do filme. Ele falou que nunca tinha visto. Não fez gol. O ponto extra que até Não, mais curto, né? Depois, por isso, do 20-19 aí. Olha só. A gente está tendo essa promoção. Bom, Jorjão, para você ficar mais feliz, o Corinthians ele volta a jogar contra a Portuguesa no Parque São Jorge às 19 horas do dia 11. Tá? Então, pessoal aí que gosta de futebol americano, lá no Corinthians, no dia 11, às 19 horas. Portuguesa que é a atual campeã do Campeonato Paulista. E o São Paulo Storm também no dia 11 enfrenta o Vasco da Gama Patriotas. Nem preciso falar que com esse finalzinho de Patriotas, eu já sabe que eu vou torcer mais ainda para o São Paulo Storm, né? E, gente, é o seguinte... Você estava com saudade de ver futebol americano na TV? Hoje, daqui a pouquinho, 9 horas, daqui 20 minutos, vão ter o jogo de abertura da pré-temporada, Chicago Bears contra Baltimore Ravens, Baltimore da cidade do Michael Phelps. O jogo de abertura, o Hall of Game, né? O jogo que é onde as pessoas são introduzidas ao Hall da Fama do futebol americano, tá certo? Então, daqui a pouquinho, na ESPN, quem gosta de futebol americano, não perca aí. E vocês vão falando, mas não sai daqui. Fica vendo a gente no Facebook. Né? Vamos ser modernos, várias coisas ao mesmo tempo. Gente, e aí? E a propaganda do Neymar? Vocês gostaram aí? Valmir, o que você achou? De vez mesmo? Rapaz, vou te falar. Tá mal assessorado o homem. O Neymar é um caso assim, um atleta de alto rendimento. Representa o país de uma maneira forte, né? Hoje é o principal atleta do Brasil, a segunda Copa do Mundo, mas assim, no aspecto de todo o andamento, né? De estrutura, de parte de
trabalho, parte de gestão, né, de como ele vai gerir toda a situação da imagem dele, tudo, é muito mal feito, na verdade, eu acho, particularmente assim, porque o cara não pode sair de uma eliminação e não dar entrevista no principal atleta do país. O cara não pode estar dando alguns recados pela internet e às vezes até sendo mal criado, né? E esse comercial aí, pelo amor de Deus. Foi. Não, eu acho que ele tinha que até ter dado essa nota, mas não como comercial, né? Não aliar uma empresa, né? Eu cheguei e falo, nota oficial para a imprensa. Pá, entendeu? Dá uma tapa. É aquilo que a gente comentou já em alguns programas atrás. Visto que ele é a referência, então chama a responsabilidade. Já é o que você falou, é a segunda Copa do Mundo, ele já não é mais um moleque. Entendeu? Já tá jogando nos grandes clubes, entendeu? Já tem Não, é a imagem, né? O cara tem uma imagem hoje que você é conhecido no mundo inteiro. Tanto é que ficou essa coisa do Kai aí. Então, assim, virou piada. Virou piada. Até essa imagem eu peguei, essa é uma da propaganda para evitar trote em Portugal. O 112 seria o SAMU deles, tá? Aí, o 112, o nosso é o 193, né? Não estou errando, não? 193, né? Se não estou errando. O 193 é o SAMU. Então, assim, o 112 Portugal é o SAMU deles. E 75,8% das chamadas não são emergências, é trote. Né? E aí, pegaram o caso do Neymar para exemplificar isso nas mídias sociais. Então, é bem triste, né? A gente até dá risada, mas é bem triste a gente chegar nesse ponto. Muito, muito mal. Ele foi mal demais. Foi mal demais. A imagem do pai ali, porque tem uma hora que o foco do pai fica maior do que a dele. Tudo errado. Então, assim, o pai é a estrela, né? Sim. Sabe? Claro. Sim. É uma simbologia aí da data, né? Do Dia dos Pais, tudo. Então, podia ter sido colocado de uma maneira muito mais simbólica e melhor, assim, né? Sabe que tem um exercício que a gente usa em alguns projetos para você desenvolver um projeto, um exercício de criatividade que chama os 6 chapéus ou 7 chapéus, depende de como você interpretar isso. E um dos chapéus, muitas vezes, que é esse 7º, é o chapéu do louco, né? Ou seja, então cada um toma um chapéu e cada um assume um papel naquela mesa de discussão para que as ideias sejam diferentes e você chegue e pegue o melhor de cada uma dessas inserções e possa fazer o produto. Com certeza o pessoal da Gillette teve o chapéu do louco ou da coragem, porque também uma empresa se expor dessa forma tem que ser muito corajoso, tem que ser no mínimo muito corajoso. Bem ou mal, estão falando da Gillette. Bem ou mal, estão falando da Gillette. Está todo mundo falando da Gillette. Então, mas você sabe que eu estava... Você alia a marca de uma forma negativa, eu concordo. Mas estava na boca do povo. Na Copa anterior, tinha vários atletas, né, que estavam representando algumas marcas durante a Copa. Esse ano, parece que só tinha o Neymar, tinha o Tite, né, que estava, e o Paulinho e o Gabriel Jesus. Então, eles limitaram o número de empresas, no caso, para não ter essa questão da imagem com relação à empresa, né? Então, realmente foi uma coisa, assim, muito, muito corajosa da parte deles, né? De comprar uma briga que, na verdade... Mas, isso aí já começa a mostrar o total desinteresse pela própria seleção. Porque se o cara vai para a Copa já preocupado em mostrar a marca que patrocina ele... Peraí, o que é mais importante? É ser campeão do mundo ou mostrar a marca? Sabe, você tá indo para lá para quê? Cara, é isso que eu falo. Eu acho que já começa errado na concepção de por que você vai. Será que pode falar alguma coisa desse tipo? Pode, agora aqui é casa aberta aqui. Então é o seguinte, por exemplo, ele é um garoto de propaganda de uma marca de cerveja, né? E, poxa, você imagina uma criança vendo a imagem dele, que tem uns 12, 13, 14, 15 anos, e o moleque vai lá e tomar cerveja, né? Porque é do Neymar. Sabe, eu acho que é umas coisas complicadas. Que nem eu, lá no treino, eu estou trabalhando com sub-18. Tinham 3 meninos com o cabelo pintado, tipo dele, assim,
Então, assim, cortado, às vezes igual, quase próximo, assim, né? Corte atrás, assim. Então, realmente, o cara representa para a juventude uma coisa boa, uma coisa... Só que, infelizmente, muito mal gerido, assim, né? Não é pelo resultado. Não, eu acho que desde o início. Mas Eu também coisa muito chata, realmente, muito pesada. Gente, para terminar o nosso ping-pong aqui, notícia, deu zebra no Mundial de Hóquei, deu zebra, a Irlanda fazendo história, pela primeira vez a Irlanda chega nas semifinais, bateu a Índia hoje, nos pênaltis, por 3-1, empatou 0-0, e chegou na semifinal do Mundial de Hóquei. Sábado as semifinais acontecem, Espanha contra Irlanda e Austrália contra Holanda, que é a repetição do último Mundial. Certo? Certo. Você vê hoje como as atletas, né, atletas de uma maneira geral, como são fortes, né? Como exigem um trabalho. Assim. Olha o tamanho da perna minha. Pois é. É forte o negócio. Muito bom. Jorge, alguma coisa aí, algum comentário? Tem aqui, ó. O Jean falou assim, Edu, falando pro Edu, né? Que fez comentário em cima. Edu, tive o prazer e a honra de participar falando do autismo e da AMA. Jorge e Marcelo, parceiraços. Isso aí, Jorge. Isso aí, Jean, forte abraço. Jean que teve aí no Juventus Camp aí nesse final de semana. Isso, semana passada teve o Juventus Camp lá no NR Acampamentos. O Jean estava lá. Jean, Erlon e Leandro. Abraço para vocês. Isso aí, turma. Muito bom, vamos lá, vamos tocando o barco por aqui, vamos agora mergulhar no mundo do futsal. Agora, né? Agora vem a Bíblia, vai abrir a Bíblia aí, ó. Antes de você abrir a Bíblia, pra gente, porque eu sei que você tem muita história. Me dizem, né, o nosso representante aqui falou que você tem mais história que o Disney até. Rapaz, isso aí tem, viu? Conta pra nós, assim, como é que o futsal entrou na sua vida aí. Bom, eu estava na faculdade, um grande amigo meu, que também fez a faculdade, o Náutico Mogiano, ele precisava de um trabalho de treinamento de goleiros, né? Precisava de alguém para viajar para uma Taça Brasil, infantil, né? Isso foi em 90. E aí eu acabei indo, a gente fez a primeira fase em Curitiba, a segunda fase foi em Minas, a gente foi vice-campeão. Na volta, não existia treinamento de goleiros, né? Tinha um precursor, que foi o Richard, que treinava o Serginho, o goleiro, mas não tinha alguém que cuidasse assim, do treinamento de goleiro específico, né? E aí, a partir daí, a diretoria me convidou para continuar com o trabalho. Aí eu passei o semestre trabalhando com as categorias de base, né? Em 90, e aí em 91 eu já subi para o juvenil e já subi para o adulto. Então, a questão da virada do ano, eu já fui trabalhar com adulto. E aí foi desenvolvendo, eu fiquei em 91, 92, no Corinthians. Aí eu trabalhava com todas as categorias. Em 93 eu fui contratado por Palmeiras. Aí fiquei lá até 98. Aí fui para o Banespa. Tive uma pequena participação como técnico no Palmeiras, no Mirim, depois fui para a GM, como técnico do Mirim também. Saindo de lá do Banespa, eu acabei ficando um tempo parado, voltei para o Corinthians, no adulto. Aí fui convidado por Xepa para ir para São Paulo, em 2005. Fui para São Paulo, ficamos como auxiliar do preparador de goleiro e auxiliar ali do Xepa. E aí eu recebi o convite para ser técnico em Osasco. Aí a partir de 2005 fui técnico. Fiquei uma temporada em Osasco, aí fui convidado para São Paulo. Em 2006 eu fui para São Paulo. Em 2005, 2006, perdão. E aí em 2007 eu acabei montando de novo um trabalho no Palmeiras. Então a gente fez um projeto, abrimos uma peneira na época, lá em 2007, com mais de 4.000 atletas de categorias de base, né? A gente acabou montando um trabalho com 3 categorias. E aí, em 2008, a gente montou, eu junto com o Elber, a gente montou o trabalho para desenvolvimento das categorias de base. E aí, fui convidado para trabalhar em Indaiatuba. Aí, levei o time adulto para Indaiatuba. Aí, nós ficamos lá de
um ano, depois fui para Osasco, depois fui para Jundiaí, né? Em 2013 acabei ficando até, por isso acabou acompanhando bastante jogos lá. A gente ficou um semestre, né? E aí o Paulo Nobre acabou na metade do ano encerrando as categorias adultas, né? A categoria adulta e o sub-20, por falta de patrocínio. E aí encerrou o meu ciclo lá. Aí de lá, em 2014, eu fui pro Osasco, fiquei no sub-20 adulto. 2016, aí acabei saindo e agora acabei voltando para as categorias de base. Essa aí, tá com a sua equipe aqui. Muito bom. Então, assim, você passou pela nata de São Paulo, sim. né? Palmeiras, Corinthians, Eu comecei a acompanhar GM, o São Paulo ali. São Paulo, Osasco, montou um projeto em Dayatuba. Seleção paulista, eu fiquei de 95 a 2006 em seleção paulista. Então, jogando Taça Brasil. Fui para o Mundial Universitário. Então, assim, eu, graças a Deus, tive bastante oportunidades, assim, vivenciei muito. Trabalhei em alto rendimento, assim, durante toda a minha carreira. E legal. Esse aqui foi o time que o Paulo Nobre acabou? Essa equipe a gente acabou montando. Isso aqui foi uma final do Sub-20 contra o Corinthians. Final do Sub-20 contra o Corinthians, tudo lotado. O ginásio abarrotado. Desse ano, eu lembro desse jogo. Eu ia, mas acabei não indo porque eu fico com medo. A gente acabou tendo uma briga. Eu lembro. Foi. Né? E aí, até eu fiquei com medo que ele apareceu na TV que ele saiu correndo pro vestiário. Entre as torcidas ou jogadores? Começou na torcida e invadiu a quadra. É complicado. Pra você ter uma ideia, esse time, a gente tinha um investimento. Essa é outra pergunta que eu ia fazer para você. A gente tinha um investimento de umas R$4.000 era esse time. E o time do Corinthians era em torno de 30 mil. Então, R$4.000. O time Sub-20. Isso era o sub-20. O time ele tinha um custo, vamos dizer, custo mensal de 4 mil. E o Palmeiras Corinthians 30. O Corinthians tinha 30 mil. Acho. Isso, sub-20. Deixar claro que é sub-20, tá? Não, é assim, e o Paulo Nobre não tinha R$4.000. Você não precisa responder nada. Não precisa responder. Ô, Paulinho, pedia dinheiro pra mim, rapaz. A gente brincadeira, tá de sacanagem. Quando montou o time adulto, o nosso time adulto tinha em torno de 25 mil mês, assim, era o investimento da equipe, né? E era um time bom, eu lembro que o seu goleiro era goleiro de seleção, eu lembro, era um time bom. Era um time bom. A gente na época caiu fora para Itália, era o time do Falcão, né? Eu conheci. Eu lembro. Hoje você tem noção de quanto um time bom, um time competitivo hoje? De Liga Nacional. Time de Liga Nacional hoje, vou pegar aqui em São Paulo, você pega o Sorocaba, deve estar em torno aí de uns 150, 200 mil mês. Mas aí é o Falcão que está administrando, né? O time do Corinthians deu uma queda, assim, bastante do ano atrasado para esse. Então deve estar em torno aí de uns 80, 70 mil mês. 80, vocês foram embora... Guita, eles acabaram tendo que vender muita gente. Mas assim, um exemplo, o Corinthians, o futsal, ele chega a colocar mais público nos jogos do que a Portuguesa. No futsal. Eu já fui assistir muito jogo do Corinthians. Então, assim, o Corinthians tem hoje... É que ele conseguiu criar uma tradição em do futsal, né? Ele conseguiu criar uma tradição. Quando eu estava lá, quando eu voltei lá em 2003 para 2004, a gente tinha quando voltou o futsal no Corinthians, a Unicid era a patrocinadora, né? Porque tinha uma parceria ali com a faculdade. Uma parceria para ceder o espaço físico para aulas, né? E em contrapartida era o patrocínio. E aí, por uma questão logística lá, acabou a Unicid saindo. E aí, na época, a diretoria encerrou o futsal lá. A gente acabou de ser campeão da Taça Cidade de São Paulo, Metropolitano, perdão, e aí os caras acabaram o time. E aí houve uma conversa, que a torcida acompanhava muito, a
torcida fez uma conversa lá com a diretoria e aí, tipo, houve uma mudança da diretoria, assumiu um diretor na época, que era do tênis, o Marcelo. E aí o Marcelo teve uma ideia legal de, tipo, voltar, só que aí os jogadores eram registrados, né? Então, foi uma maneira de voltar ao futsal e ficar forte no futsal. Então, a partir dessa guinada, acabou virando o time que é hoje, né? Então, realmente, uma gestão que foi muito bem feita lá, né? Se montou times, assim, com um investimento até de 300, 400 mil mês, assim, realmente muito legal. E hoje consegue manter uma demanda muito legal, assim, né? Tanto no Sub-20, o Sub-20 acho que já está 8 títulos, sequências aí. E o time adulto, um time extremamente competitivo, né? Bastante. Bom, então existe possibilidade. Você vê que, olha, aquilo que a gente conversa tanto aqui com os outros esportes, e alguns esportes a gente acho que é muito investimento. Hoje você falou, né, de um time de sub-20, R$4 mil mês. Lógico, né, se jogaram contra um time de 30 mil, enfim. Mas eu acho que, como sendo futsal, eu não vejo nenhum número astronômico aí. Vocês podem até falar mais, eu acho. Eu acho, por exemplo, o Palmeiras, ele é considerado campeão do século passado também pelos títulos do futebol de salão, né? O Palmeiras chegou a ser campeão do mundo, representando a seleção brasileira, né? Então, assim, é uma tradição, o futsal é uma tradição. Hoje as categorias de base lá tá brigando, assim, como um trabalho de ponta, né? Então tem muita visibilidade. Tem um menino que saiu do futsal, foi para o campo agora, está no profissional. O Papagaio? Isso. Passou o Papagaio, passou pela sua mão ou não? Não, esse não. Então, assim, existe uma sequência de trabalho muito legal lá. Uma das coisas que hoje tem um alemão que tem uma fusão, que a gente sempre brigava isso para colocar o pessoal do futsal para o campo, das categorias sub-10, até o sub-12, sub-14, porque é importante, porque o menino, numa primeira fase de vida dele, jogando futsal, ele vai tocar muito mais vezes na bola, vai ter um acervo maior, motor, desenvolvimento e tal, né? E quando chegar e definir a situação do campo, aí tudo bem, né? Então, deixar bem claro, até que idade o futsal ele contribui para o futebol, você acha? Então, o futebol, por exemplo, existia uma logística que um jogador até os 17, 18, até uns 15 anos atrás, 17, 18 anos, ainda conseguia jogar futsal em campo. Tá. Com a demanda de uma melhoria, principalmente da parte empresarial com relação à questão das categorias de base, se você pega hoje um moleque com 10, 12 anos já está ganhando um salário, né? É verdade. 30, às vezes 40, 15, 10 mil reais por mês. Então, o que acontece? A competição que é mais importante para revelar jogador hoje é sub-17, sub-16, sub-17. Então, o que acontece? Diminuiu essa questão de uma situação de desenvolvimento. Então, se você pegar o menino hoje com 7, tem que fazer isso até uns 12, 13 anos, jogando campo e futsal, você consegue trabalhar bem essa situação, apesar que tem muito preconceito com alguns jogadores, com jogadores não, com alguma situação de comissão e diretoria de campo, principalmente com relação a essa questão do futsal e campo. Né? Mas se você colocar, por exemplo, a seleção brasileira do campo, a grande maioria saiu do futsal, lógico. Entendeu? Então, realmente é importante isso. Para justamente, quando chegar lá com 13 para 15 anos, já definir uma situação no campo. Né? Porque hoje o menino com 15, 16 anos já tem que estar estourando para justamente quando ele chegar com 17. O ano passado eu fui ver uma final do Corinthians e Palmeiras, no Sub-14 do Corinthians, lá no Corinthians. Então, assim, tinham 3 moleques lá que já estavam praticamente quase voltando para essa questão profissional realmente, assim, né? Com empresários, com uma série de coisas assim que já é profissional, menino, né? Com 15 anos. Isso me chama a atenção, porque quando a gente vê a expansão que o futebol americano, o futebol, o soccer, né, está tendo nos Estados Unidos, né, o futebol de campo. E uma coisa que me chama a atenção é que se você entrar nos sites hoje dos principais times da liga, da Major League Soccer, você vê que eles também têm os camps de futebol de salão.
Você acredita que eles estão indo para essa teoria de trabalhar lá o salão como uma base também para o campo? Então, lá, tipo assim, eu já cheguei com o Murilo, que foi um campeão mundial, foi um atleta que trabalhei comigo, a gente trabalhou junto em 93, 94 lá no Palmeiras. Ele chegou a fazer um trabalho nos Estados Unidos, né, com futsal, e assim, o futsal ele tem uma demanda, o Estados Unidos chegou a ser campeão do mundo, chegou numa final, aliás, né, em 92 contra o Brasil. Então tem uma demanda assim que é muito interessante, o espaço é muito legal, assim, para ser desenvolvido um trabalho para justamente melhorar muito a questão disso que eu estou te falando, assim, o motor, tempo de decisão, raciocínio, né, a questão estratégia, a parte prática de tudo que um atleta precisa para uma competição que precisa ser rápido, no caso. Né? Sim. Então, acho que é interessante, acho que é um aspecto positivo mesmo. Jorge, alguma novidade aí? Opa, aqui, ó, Cristiane Bueno mandou aqui, ô Cris, um beijo, conhece o Valmir também. Falou aqui, Valmir, que saudades, melhor professor, melhor pessoa, monstro. Aí, ó, fera. Aqui, ó, o Jean mandou também, tá vendo a gente? Juventus Camp foi um sucesso. Harry Leandro, show em janeiro, esperamos por você, Jorge. Quem sabe, Jean? Opa! Aí sim! Tá liberado, daqui tá liberado, Jean, pode levar. Vou falar italiano, você fala italiano? Não fala. Futebol, a língua do futebol universal. Ai, meu Deus, vamos falar aqui da Liga do Futebol Universal. Esse aí é Matéria que saiu na Veja São Paulo dessa semana, né? Quem não é de São Paulo e está assistindo o programa, pode entrar aí no site da Veja, jogar no Google e você vai poder ter um pouquinho mais de informação. A Portuguesa endividada, ela destruiu as piscinas do clube para construir, veja bem, senhores, um camelódromo. Sim, eu destruo piscina e coloco um camelódromo. Devendo 350 milhões de reais e com 6 presidentes em 5 anos, a Associação Portuguesa de Desportos ela começa a enfrentar o seu pior momento. Eles destruíram a piscina, uma piscina que já estava não sendo utilizada mais, e aí a solução encontrada foi fazer uma espécie de camelódromo chamado de Feirinha da Madrugada da Portuguesa. Para isso, destinaram-se 2 áreas de 28 mil metros quadrados no total, o equivalente a 3 campos de futebol, só para vocês terem uma noção, é muito espaço. Serão 5 mil estandes voltados sobretudo a ambulantes que atualmente trabalham de maneira irregular nas ruas do Brás, bairro vizinho dali, e comercializam em sua maioria produtos piratas, né? A situação aí que a gente vê aí na Seara do Rio e outros lugares aqui em São Paulo. Para dar esse espaço, as 4 piscinas e a arquibancada de 130 metros de comprimento, inauguradas em 65, acabaram praticamente aterradas. Como continuou a demolição, entre outras infrações, o clube foi multado mais de 3 vezes, porque infringiu vários códigos lá, várias leis, tá? Fora isso, também, né, uma multa que chega a 463 mil reais, mas a ideia, ela continuou, tá? Quem está tocando isso é uma pessoa que não tem uma ficha muito boa, leiam a matéria lá, né? E em relação a sócios, nos tempos áureos, a Portuguesa, como outros grandes clubes aqui de São Paulo, ela chegou a ter 120 mil afiliados. Hoje são 6.700 afiliados, sendo que apenas 700 deles pagam a mensalidade de R$50. Então, assim, Fica difícil. Aí a conta não fecha. Não fecha, né? E aí a gente traz, porque assim, o programa a gente sempre fala muito de gestão esportiva, né? A gente fala das oportunidades, a gente fala de que precisa ter um profissionalismo cada vez maior. Só para ter uma ideia, tudo que é feito na Portuguesa, a Portuguesa ela está com o nome sujo na praça, ela tem que ser paga em dinheiro vivo. Se tem um evento, tem que ser, porque quando está rolando o evento, já chega um oficial lá de justiça cobrando o dinheiro. Então, gente, é uma situação muito triste. Eu tive um tio que torcia para a Portuguesa de forma doentia, né? Eu cheguei a pegar a época do Enéas, né? A época do Luiz Pereira,
grande final, acho que de 92, não, 92? Acho que foi 92, São Paulo, né? Então, eu fui ver os 2 jogos, o Edu, do Marangon. Então, assim, é uma pena, né, a gente ver um clube tão tradicional e um clube que não teve a condição de fazer, né? Será que pensou em pegar aquela piscina, pegar a piscina e jogar para outra pessoa, né? Dar para um grupo de pessoas, locar o espaço. Eu ia falar isso, loca para uma escola, fazer um convênio com a prefeitura, arrenda espaço, faz umas aulas gratuitas para a população e cobra a prefeitura uma taxa, sei lá, tem tanta coisa para você fazer. Isso porque o ano passado já tentou e ninguém quis comprar o terreno, né? Sabe uma jogada que o Juventus fez? O Juventus também está mal das pernas, né? O que mantém o Juventus muito é o salão nobre, porque o clube também está... A parte social. Está quebrada, a parte social está quebrada. E eles fizeram o seguinte, em uma das piscinas deles, alguns anos atrás, eles fizeram um tubo-água gigante, como se fosse um half-pipe. E para a inauguração eles falaram, ó, aberto ao público. Quem quiser vir, vem. Só precisa preencher um cadastro para você ficar associado. Você não vai pagar nada, você vai ganhar o título. Só que você vai ter que pagar a mensalidade. E a mensalidade era aquela bica, né? 300 pau por mês. Pô, 300 pau por mês? É dinheiro para um clube que está mais ou menos entre aspas quebrado. Uhum. Você está dando o título, tudo bem, você está perdendo lá 7 mil, 8 mil reais, que é um título. Mas, pô, tem teu dinheiro. Mas lotou o evento, tinha fila no Rodo Juventus. Lotou. Então, assim, se eles começaram a fechar plano ali, já é a renda que entra. Entendeu? E agora os associados têm ali um tubo água, tal, tem uma distração a mais na piscina. Tem o chamariz, né? Sim, então, o Juventus está tentando se reinventar. O futebol do Juventus, ele se empata. Ele não tem lucro nem prejuízo. Mas a parte social está bem ruim. Parte social, o que mantém a parte social é o salão nobre, que tem casamento, tem formatura, tem show, tem carnaval, tem... É o que mantém o clube. Jorjão, o que você acha? Triste, né? Muito triste. Nossa, é o que a gente sempre fala aqui, a administração, né? Não tem... Os caras também aí, o clube não é dele, né? Ele faz o que ele quer. Também tem isso. Qualquer um entra lá, vai botar a culpa no outro que não vai fazer nada e faz não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade, o cara não vai ser preso nem nada, ninguém vai fazer nada contra o cara vai lá e fazer essa moderna aí. 6 presidentes em 5 anos? É louco. Nem a Bolívia. É ridículo isso. Ridículo isso. O Jean estava falando aqui, ó, triste a Lusa nessa situação. Ouvi dizer também que não venderam estádio. Espero que não seja verdade. Não, tentaram, mas ninguém comprou. Mas ninguém comprou a área. Na verdade, os subprédios, o pessoal da... O ginásio é utilizado, é alocado por uma igreja, independente aqui da religião de cada um, a gente não tem esse preconceito, muito ao contrário. Mas pelo menos faz dinheiro. Se é locado, faz dinheiro, cara. Tá certo. Mas assim, é uma pena porque você vê que é um clube tão grande e você tem possibilidades. Hoje você tem muitas pessoas sérias querendo e a gente tem uma demanda, uma necessidade de trazer crianças, de trazer famílias. A gente está com grandes problemas de saúde na população e o clube é um local. O clube ainda é um local, né? Existem academias, ou seja, mas preciso se reinventar, como você falou, o Juventus está tentando se reinventar. Não podemos deixar acabar como o Saldanha da Gama, um tradicionalíssimo clube de Santos, tinha uma ótima equipe de natação nos anos 80, 90, rivalizava com o Internacional, e todo o clube foi vendido para subir um prédio de luxo em Santos. Não dá, né, gente? Não dá. Os negócios que envergonham. Então, assim, a gente traz isso porque o que a gente quer é que os clubes comecem a entender isso, a trazer pessoas, né, e dar oportunidade para gestores novos que possam tocar e resolver esses problemas. É o foco no clube, né? É o que a gente falou do Neymar, da seleção. É o foco no clube. Não, é engraçado, né? Porque se você quer evoluir com a parte social, um grande elemento é uma piscina, né? Sim. Se você, por exemplo, aqui em São Paulo, você quer algum lazer, você não tem. Você é sócio da portuguesa, vamos lá na piscina. Isso. Né? Você atrai a pessoa para ir na piscina. Então vai lá o pai, a mãe, os filhos e tal. A partir do momento que você não tem, são pessoas que não vão. Porque a pessoa, ninguém vai praticar um esporte, talvez pouco.
talvez não tenha uma academia, talvez... Então, quer dizer, você tira um elemento que é fundamental para tentar alavancar isso que o Juventus fez, né? Sim. Então, realmente, precisaria ter uma gestão aí para tentar... Porque nome tem. Assim. Então, daqui, sei lá, fazer um projeto para 3, 4 anos, você conseguir recuperar a questão da parte social. E a parte profissional do campo, que a gente sabe que também Tá ruim das pernas, tá né? muito ruim, né? E em quanto tempo eu posso fazer para essa equipe ter uma evolução? Porque se a gente for lembrar, tudo isso começou, o campo, no caso, a partir do momento que teve aquele negócio... Aquela cultura de cair para rebaixamento ou roubada ali, isso. Entendeu? A partir daí, Tramóia. Tramóia, exatamente. Então, quer dizer, uma coisa que foi muito mal feita, porque não tinha para cair, aí acabou caindo, a partir daí que teve toda essa demanda que você está vendo hoje, né? Cadê esse presidente? Nem se fala mais no cara. Pois é. Pô, mas se passou 6 em 5 anos, né? Então. Imagina, você não vai nem lembrar da semana passada. Márcia Martins mandou aqui. Nossa, É verdade. saudades da Lusa. Fomos muito lá. Aí, tá vendo? Desde o ano passado. Histórico. Desde o ano passado. Acho que deveria ser roubado, Festa junina desde o ano passado não tem. O bar que vendia, chegava a vender acho que 2.000 bolinhos de bacalhau. Fechou agora em maio, porque o cara vendia só 200. Vai fechar, não tem jeito. Que pena. Gente, vamos falar de um esporte crescendo. O Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre a grama feminino voltou no final de semana passado e teve os confrontos das quartas de final. E agora a gente já sabe quem são os finalistas, os grandes finalistas que vão se enfrentar no dia 18 e 19 de agosto no Rio de Janeiro. Macau, Londrina, Rio Hóquei e Floripa são as equipes que vão estar se enfrentando. Tá? O Macau venceu o Deodoro com facilidade, pelo placar de 8-1, né? O pessoal do Macau que esteve aqui com a gente. O jogo mais equilibrado foi o pessoal da Londrina e Carioca, que só acabou desculpa aqui, acabou só nos pênaltis, 2-1. E tivemos mais outros 2 jogos, enfim. Macau, Londrina, Rio Hóquei e aqui as equipes de Floripa, tá? Aí que eu me perdi aqui, vamos falar as semifinais. O time do Macau enfrenta o Rio Hóquei e o de Florianópolis pega o Londrina. Agora sim. Boa. Achamos Quer dizer que aqui. agora é a hora que a gente separa. Não, ainda não. A criança. Não, vocês estão errando. Vamos falar, não. Vamos deixar por último. Não, você vai entrar Não, por último. das finais. Pensei que você já queria falar. Não. Não. Agora sim. Agora É a sim. hora que Dia você chora 18. muito bem. Dia 18 tem a disputa de quinto e oitavo e tem as semifinais. Certo? Macau contra Rio Hóquei, Florianópolis contra Londrina. Bom, Boa. só aí. Manda bala. Muito bom. Vamos lá para o Remo. Remo, notícia legal. Brasileiro Cantales, que defende o Botafogo, se tornou campeão mundial de sub-23 de Remo, na prova do single skiff peso leve, no domingo, na Polônia. Prata ficou com o francês Hugo Deret e o bronze para o australiano Sam Murphy. Ok? Joia. Então, assim, é mais um nome surgindo aí que pode sim vir a crescer. Vocês... Não, deixa eu falar. Eu tenho ao que vivo. não atrapalhar, porque assim, tá acontecendo muita coisa aqui. Então, Você se for um pouco que não dá Ao vivo, vai lá. Vamos lá, ó. Tá tendo 2 jogos aqui, Bahia e Palmeiras. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Os nossos... Bahia, e tá sendo lá, tá sendo foi de Bahia. Ah, Nesse jogo, o VAR foi acionado. o VAR foi Foi acionado o Até que VAR. enfim. O juiz foi lá ver se realmente foi pênalti ou não. Expulsou o jogador do Bahia. Confirmou que foi pênalti. O amigão do Palmeiras foi. Henrique bateu, perdeu. Então, fim de jogo, jogo encerrado. Acabou. 0x0 o Acabou jogo. 0x0. Teve 9 minutos de acréscimo. Teve 9 Nove- eu esqueci disso. Nove Teve 9 minutos de minutos de acréscimo. 9 minutos de acréscimo teve esse jogo. Então tá bom. Bom, o pessoal do Palmeiras já tá bravo com você. Aí, Vai lá. foi um expulso do Bahia, um expulso do Palmeiras. Vai Agora lá. vem pro São Paulo. Copa Sul-Americana. Morumbi. Vamos lá. 1x0 pros uruguaios. Não acredito. Sério, 1x0. Não acredito. Matias Fritzler fez o gol. Matias Fritzler fez o gol. Muito bom. Alegria. Aí, eu Os chuto corintianos sério, né, hoje estão todos sorridentes. É isso?
Eu vi que mas deixa eu voltar. Eu posso voltar aqui Para onde? Para o futebol americano? Não, Primeiro não, bloco? nosso você quer- futebol. Tá. Aqui, ó, tem uma pergunta bem legal do Rodrigo Bessa. Então vai. Não sei se ele começa assim, não sei se o Valmir já respondeu isso, mas gostaria que ele desse a opinião dele sobre o futsal estar perdendo espaço para o futsal, tanto na iniciação no futebol quanto na TV. Então, o futsal, ele tem uma aceitação pelos times de camisa, né? Então, tem Ponte Preta, tem Corinthians, tem Santos. E esses times, é assim, você faz como se fosse um extra-oficial. O que seria isso? Você contrata o jogador para... Aquela partida ali Então, só. você paga por jogo, Isso. entendeu? Então, exemplo, tem um jogador de futsal que está jogando o Futsal. futsal. O de aspirantes está acontecendo isso também, né? Isso, O então- brasileiro de aspirantes. Então, o que acontece? As equipes de futsal, você precisa ter uma situação de treinamentos diários. Então, geralmente, esses atletas eles precisam ser contratados. Tem muitas equipes sub-20 que não conseguem, por vários motivos. Então, vai muito pela vontade de uma comissão técnica, de uma diretoria e do próprio clube de manter os encargos da federação e montar uma equipe para jogar um sub-20. Né? Então, tem atletas que ganham 300, 400, 500, 600 reais por mês, né? Mas o cara procura desenvolver um trabalho até para poder ganhar uma situação de uma oportunidade para sair fora do país ou para, de repente, ir num time de liga nacional. E o futsal, você vai para o jogo, você não precisa treinar. Então, assim, ou quando você treina talvez 1 a 2 vezes por semana e vai para o jogo final de semana. Então, essa situação acaba dando uma diferença grande em relação à questão da qualidade. Outra coisa é que, tipo assim, existe a questão da TV aberta, né? Porque, como tem essa questão das equipes de campo, acaba, então eu tô trocando lá, vejo um jogo do Corinthians, Você para pra você vai lá, vai jogar do Palmeiras, você vai lá e para. Então, na verdade, é isso, né? Então, eu acho que a questão é mais uma valorização do aspecto do futsal do que propriamente uma situação de troca de mercado em relação à questão futsal e a própria situação de outra modalidade. Boa. Muito bom. Fala uma coisa, a gente não ouve muito. E a questão do futsal feminino? Então, eu tive o prazer de trabalhar na época de Palmeiras, né, com o Gilson Max, que na época era diretor. Hoje ele é diretor-geral, né? Vou mandar um abraço para ele. Também para o Osimar, também, que na época também foi um grande diretor também, né? E eles acabaram desenvolvendo um trabalho no feminino, né? O Palmeiras foi campeão da Taça Brasil e tal. E eu fui convidado, foi na época que estava a transição para montar o Sub-20, né? Com o Henrique, que é o diretor também lá na época, né? Aí a gente acabou indo para o feminino. E a gente foi campeão invicto na época, lá em cima do Osasco, né? Então, um timaço, assim. Aquela equipe de 2010 que foi campeão, hoje as jogadoras estão tudo na Espanha, a maioria, né? Ou as que eram mais novas estão em São José, estão ainda em alto rendimento. É triste ver hoje, porque, assim, primeiro, algumas equipes que investiam não estão investindo mais, assim, né? Tiraram o futsal feminino. Tem essa questão do patrocínio, né? Então, realmente é muito difícil você lidar com uma questão de montar um time, porque são muitos encargos de federação, da própria estrutura do time, de uma maneira geral, uniforme, material, a parte logística, quadra, uma série de fatores que, de repente, acabam ficando muito caro. Então, você tem pessoas que se dedicam de coração para justamente manter um futsal feminino, né? O futsal feminino, ele sofre o mesmo problema do futebol feminino? Então, Ou não dá para comparar? porque, na verdade, o futebol feminino, de uma maneira geral, ele também passa por uma situação de patrocínio, realmente, né? Então, muitos jogadores que jogam futsal acabam até jogando no campo também. Tá. Por exemplo, na parte universitária, você vê muito isso, né? Perfeito. E eu estava esse ano eu fui para a Uni Santana lá,
que o Acácio me convidou, a gente acabou indo para lá. Então as meninas recebem bolsa, e acabam representando a universidade, a faculdade. Então, assim, recebem 70%, 80%, 100% da bolsa. Então, é uma maneira de repente, elas poderem estar estudando. Agora, eu realmente fico triste, porque, de repente, se tivesse um pouquinho mais de divulgação, só vou dar uma dentro, assim, vai jogar uma Liga Nacional Corinthians lá. Foi como era antigamente, né, quando você ia na federação, você via um jogo feminino na preliminar, você via um jogo de sub-20 na preliminar, entendeu? Então, por exemplo, tem as menores no final de semana, lá na fase final da federação. De repente, no meio da rodada, você colocava um jogo de adulto. Né? Então, era uma maneira de você... chamar atenção. Por exemplo, eu sou técnico do adulto. Aí eu vou lá, vejo um jogo do sub-20. Eu vou ver o meu atleta lá, ver o meu atleta. Então, de repente, era uma maneira de olhar. De repente, o menino olhava e ficava para ver o jogo do adulto. Então, o cara se espelhava. Que nem eu fui perguntar para os meninos se os moleques sabiam que era Manuel Tobias, ninguém sabia. Ninguém, Vander Carioca. Fininho. Não, ainda o Vander também está jogando, mas jogadores que 15 anos atrás eram os expoentes, os moleques dessa geração não sabem. Né? Então, por quê? Porque não tem essa divulgação da história, né? Então, eu vejo que o feminino, se você colocasse alguns detalhes assim, de estratégias feitas pela federação, talvez isso daria uma questão de oportunidade para ter um pouco mais, né, de equipes. Eu imagino, de repente, a menina está lá com o pai vendo o jogo, justamente, vai encher a paciência do pai para querer jogar. Né? Então, também o pai para vai ter uma ideia, quando a gente foi fazer essa competição dessa Liga Nacional, a gente foi jogar lá em Chapecó. Poxa, a gente foi jogar, as meninas da Chapecó tinha torcida organizada, tipo, pagava ingresso, o ginásio lotado, aí eles colocavam um telão fora do ginásio para poder acompanhar o jogo, e tinha gente que acompanhava, entendeu? Então, assim, tinha a camisa para as meninas. Então, assim, tinha toda uma demanda que envolvia o futsal feminino lá, e era fortíssimo o time, assim. Então, eu acho que, basicamente, se a gente incentivasse mais um Palmeiras, um Corinthians, uma própria Portuguesa, que também já teve times femininos, né, um Santos, até a situação não só das menores, mas também um time feminino, investir um pouquinho nisso, acho que a gente teria grandes times assim, porque a qualidade do futsal feminino é muito legal. É muito bom. Tipo assim, dentro de umas proporções, é considerado, eu acho, assim, particularmente, igual de espetáculo como um jogo do masculino. Olha, tá vendo? Palminha? É isso que eu falo. Tira o pessoal da feirinha da madrugada e põe lá para fazer esporte. Exatamente. Né? Exatamente. Deixa eu te contar, viu? Bom, desculpa, como eu acompanho muito o trabalho dele, ele falou muito desse lance de patrocínio, de verba. Cara, nas últimas vezes que eu falei com você, todas as vezes foi você que conseguiu dinheiro. A gente, assim, de certa forma, a questão de você buscar recursos, né? Ou com uma prefeitura. Então, eu lembro que você acabou tendo para Jundiaí, por um dos motivos era esse. Tipo, Indaiatuba, Osasco e Jundiaí, a parceria com o Palmeiras justamente foi para isso, para ter o time, a contrapartida da prefeitura para jogar os regionais e os jogos abertos. Então, a gente acabou montando times competitivos assim, com essa parceria, né? A gente chegou também a arrumar uns patrocínios, mas não eram tão grandes, mas de repente conseguia manter. E aí eu acho que é uma questão de entendimento, né? Porque uma das coisas que eu vejo muito, as pessoas falarem que o futsal não dá retorno. Então, por exemplo, um futebol de campo, eu revelo um atleta, aí eu revelei o Marcelo, aí vou vender o Marcelo, eu tenho um retorno daquilo que eu quiser investir nele. Né? E o futsal, de certa forma, não tem essa situação assim, né? E então, de certa forma, os caras falam que não dá retorno. Só que aí você pega e fala, poxa, como é que o principal evento assistido pela Sport TV o ano passado foi o futebol de salão, foi o futsal.
né? Foi a final do Da Liga. Corinthians, da Liga Paulista. Isso, Não, da Liga. da Liga Paulista, é isso, desculpa. É. Da Liga Paulista, Corinthians e Inter. Então, Corinthians e Sorocaba. Então, é uma situação que é legal. Então, assim, quantas mil pessoas viram o jogo, né? Sim. Então, eu acho que precisa se dar um pouquinho mais essa questão de motivar, de mostrar, para justamente a gente conseguir, através das empresas, conseguirem montar melhores estruturas, melhores times, assim, né? Eu estou lá em São João. A gente montou um projeto, aí eu fiz um projeto para tentar ver se a gente consegue, e vamos conseguir, se Deus quiser, arrumar parceiros ou patrocinadores lá da região, para a gente poder manter, porque os meninos não recebem nada. Né? E hoje, quanto você precisa para manter o time? Hoje? Então, hoje, uma categoria de base, se a gente for colocando uma média aí de uns 700, 800 reais, se eu tiver aí uns 15 mil reais mês, eu consigo ter uma estrutura mediana para ter um time Bacana. O time é bom. Por exemplo, eu fiz peneira. Eu ia fazer essa pergunta, como é que tá o time? É muito louco essas coisas. Eu fiz peneira, abri peneira lá para montar o time para o segundo semestre. Eu peguei agora 7 jogadores iniciantes, ou seja, jogadores que não foram federados. Tá. Até falei para o Ale pegar a documentação para entregar todos que são iniciantes. E te digo o seguinte, dos 7, tem uns 3 meninos ali que eu vou te falar, cara, se der a oportunidade real e eles ficarem motivados, os moleques vão longe. Tem um ali que eu vou te falar, é muito bom. O Alan. Um ala canhoto, forte pra caramba, um negão assim, sabe? É muito forte. E para tocar o projeto com uma segurança, 15 mil reais mensais. Pelo menos isso. Porque aí você conseguia dar pelo menos alguma estrutura assim para os meninos. Transporte, acho que essa coisa de transporte a gente dá. Mas um lanche, e um pouco de salário, né? Porque o menino está com 18, 17, 18 anos. Então, né? Precisa ganhar, nem que seja ali se você for colocar um valezinho. Se você for colocar o Sub-16 e o Sub-17, aí de uns investimentos de uns 25 mil, que aí você coloca um pouco também na questão do Sub-16, né? E que também é um time bom, um time bem competitivo também. Bom, né, se Deus quiser, vai assistir alguém que vai poder com certeza ajudar, indicar. Como é que essa pessoa fala com você? A gente pode começar com a questão do meu contato, né, telefone. Tá. E aí a gente conversa, mostra o projeto, levo ele lá para conhecer. Bacana. Então, gente, se tiver alguém interessado em querer apoiar um projeto de futebol sub-16, sub-17 aí, como o Valmir falou. Marcelo, você tem 37 atletas. 37 atletas. Com 16 a 18 anos. 37 atletas, 16 a 18 anos. Quem quiser apoiar, o projeto gira em torno de 15 a 30 mil reais. Vamos colocar assim, depois, né, paulatinamente o Valmir vai poder explicar mais para vocês. Manda uma mensagem inbox, manda uma mensagem aí para a gente e a gente vai passar o contato do Valmir para vocês poderem conversar um pouco mais, poder entender mais. Se você conhecer algum empresário que possa ajudar, esteja interessado em apoiar o futsal, manda mensagem, a gente vai tentar fazer essa conexão, que a ideia do programa Você sabe fazer essa conexão. Tem o menino do Sub-16, que o menino, assim, uma família, né, negócio de drogas, envolvimento, mortes de irmão, essas coisas, e o menino, assim, estava quase naquela, sabe, um passo para chegar naquela, tipo, de entrar na... Sim. Lá na marginal, assim, sabe? E aí, a gente trouxe o moleque, pô, fez um campeonato excelente, recebeu até alguns convites para ir para outros times, e foi uma puta satisfação. Então, assim, a gente tem meninos realmente, assim, tem uma carência, né, forte, mas que de repente tem um sonho. Então, você dá um sonho pro cara, e aí você... Então, o que tá faltando aí, até comentei isso com a Ale hoje, falei, olha, pô, a gente tá abrindo uma peneira, cara. Olha o que você pode proporcionar para uma criança, né, cara, para um adolescente, né? Como é bacana isso, né?
Agora, é melhorar essa estrutura. E a única maneira de se melhorar é com dinheiro, não tem como. Não tem como. É aqui, ó, tem um atleta seu aqui, ó, foi atleta seu, Andreas Vasco, que você chama ele de Dedé. É o Tá Dedé. aqui falando aqui. O Andreas falou que você. Um abraço. Tá mandando um abraço, Andreas. Falou aqui que você gosta pouco do Choco. O Choco pra mim foi um dos maiores pivôs que eu vi jogar, né, cara? Eu vi ele também. Até falei dele hoje também. Ele jogou mesmo. Jogou muito, muito. Muito mesmo. Muito bom, gente, muito bom. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre o futsal de base, falar sobre o futsal brasileiro. Vamos falar sobre o futebol feminino, já que nós abordamos aqui o futsal feminino. O futebol feminino está jogando a Copa das Nações nos Estados Unidos. Hoje, daqui a pouquinho, o Brasil enfrenta os Estados Unidos. O Brasil, no domingo, fez o segundo jogo, venceu o Japão por 2-1 e agora vai disputar hoje com os Estados Unidos aí, a chance de ganhar o título. Na estreia, perdeu para a Austrália por 3-1. A Austrália pega o Japão e o Brasil e os Estados Unidos. Meninos, vocês viram o jogo? Eu vi uma parte só. Eu vi uma parte, admito que eu não consegui prestar muita atenção, porque, como foi final de semana, a minha casa estava aquela bagunça, É né? uma bagunça, né? Mas assim, eu nem sabia que estava rolando, esse é o problema. É isso que eu falo. Eu não sabia que estava tendo jogo, não sabia que estava tendo campeonato, não sabia nem que era o segundo jogo. É isso que eu falo, a questão da divulgação. Não, entendeu? E é ruim isso, complicado. Uma pena. E a gente vê, né, por exemplo, você vê a Marta de novo está concorrendo. Concorrendo. Então, quer dizer, a mulher já foi 5 vezes a melhor do mundo. Se essa mulher jogar assim num país como os Estados Unidos, pelo amor de Deus, cara. Ela é endeusada, né? É, milionária. Então, eu acho que o quanto é legal, né, ver uma atleta desse nível. Sim. E aí a gente buscar essa situação de valorizar mais, né? E buscar outros jogadores também, né? Então, Um dia vai acabar, né? Não, já está começando a acabar, né? Mas eu te falo o seguinte, A formiga já foi. 29, né? Entendeu? você revelar jogador, eu acho que para dar uma continuidade no trabalho, você tem que pegar, algum exemplo, o voleibol. O voleibol tem uma sede fixa no Rio, Saquarema. que é em Saquarema. Aí ele pega as categorias de base. Então, por exemplo, o moleque é infantil, treina com adulto, treina do lado do cara do adulto. Esse moleque vai para o juvenil, né? Juvenil, ele treina com adulto, treina com a comissão técnica, treina com alguns atletas. Quando, que nem na última Olimpíada, tinha 3 atletas que eram sub-20, ou juvenis, que foram lá com a equipe. Então não jogaram, mas eles estavam lá. Então você vai amadurecendo esses meninos. E você vai criando o que você falou, do sonho, da referência. Justamente. Então o cara tá vendo lá o Giba da vida. Lá, Sim. Ou eu sou um iniciante, vejo, nossa, o Giba, cara, tô treinando com ele. Aí o moleque, tô treinando, aí eu tomo porrada do cara, eu bloqueio. Aí o cara me xinga, eu xingo o cara. Quer dizer, você vai amadurecendo. Quando o Giba tá encerrando a carreira, o cara tá entrando. Ele tá entrando. Quando o Giba encerra, o cara tá subindo. Então, eu acho que basicamente é isso. Então, assim, por que quebra? Por que você não dá continuidade? Porque você consegue revelar, você consegue divulgar. Só que a continuidade com relação às categorias de base não existe. Né? Você não olha para a categoria de base. Então, muitas das atletas, até por uma questão econômica, às vezes, ela morre no meio do caminho, né? Ela não consegue dar continuidade, aí você quebra. Aí por isso que você não tem a situação da... Mas é o que eu falo, eu acho que o que eu sinto é que o grande boom da seleção feminina foi quando eles criaram a seleção permanente lá na Igreja Comariste. Justamente. Ali eu acho que foi o grande boom da seleção feminina. Ali foi quando eles realmente subiram muito. Só que aí fizeram a Copa do Mundo lá, tiveram um bom resultado, melhor do que esperado, e aí cortaram. Cortou, você falou, cadê a referência? Pois é. Aí, acabou, foi cada um para um canto. Se vocês pegarem, por exemplo, a Olimpíada, não sei se vocês lembram que a Olimpíada ficou 1 hora comparando a questão do masculino com o feminino. Isso, ficou muito forte, né? Ficou muito forte. Aí, na hora, alguns, questão de estrutura, vivência e tudo mais, a pressão aumentou, acabou caindo fora bem antes. Bem antes. E o masculino acabou sendo campeão. Né? Mas como eu torci o feminino ser campeão? Pois é, cara. Mas como eu torci, cara? Muitas vezes... Eu comprei até ingresso para a final. E uma das coisas que eu sempre falo para as equipes que
entendeu? Quando tem uma estrutura menor, que não adianta você mostrar para o cara, olha, eu preciso comprar esse copo. Porque o cara não vai entender às vezes. Então você precisa ganhar, Sim. aí o cara vai entender, não, então ele precisa de um copo. Entendeu? Porque aí, com o copo, ele vai fazer mais ainda. Então, Exato. assim, justamente. Sim. Então, assim, se o feminino ganha a Olimpíada, com certeza a demanda seria outra, Sim. decorrente a isso. Como não ganhou, aí você volta lá para trás. E é gozado. Essa é a pena, né? É gozado porque, olha, ele acabou de falar que, né, na opinião do Valmir, o processo de continuidade é o mais importante, né? E aí, assim, você falou da seleção permanente. A seleção permanente foi criada para quê? Para a Olimpíada do Brasil, certo? Isso. Teve a Copa do Mundo um pouquinho antes e a Olimpíada. Aliás, o ano que vem tem Copa do Mundo, né? 2019, Olimpíada 2020. Acabou a Olimpíada, acabou a seleção permanente. Pois é, exatamente. E não ganhou, não teve esse copo novo. O masculino, o que aconteceu? Ganhou a medalha. Alguém está falando de seleção sub-23? Seleção olímpica? Não. A gente passou 2 anos, a gente não teve. Sim. E uma coisa que eu achava que era muito interessante, que tinha a convocação para a seleção principal e tinha a convocação para o sub-23, porque hoje tem que ser tudo data FIFA. Se não tiver data FIFA, você não tem os jogadores. A seleção japonesa jogou com 7 titulares. São 7 titulares. Né? Então, quer dizer, acaba o trabalho, ganhando ou perdendo, cada um na sua situação. Ah, não, jogamos todo o investimento aqui no Brasil, foi 4º colocado, feminino. Ok, não precisamos mais investir. Vamos, né? Vamos colocar uma mulher. Se você pensar, porra, 4º colocado do mundo, não é ruim, cara. Não é possível ser ruim, cara. Frustrou as metas que estavam lá colocadas, Salsicha. Essa é a verdade. O masculino atingiu a meta. Ah, vamos continuar? Não. A gente tirou o peso de não ter uma medalha olímpica nas costas. Acabou. Não precisa mais. Se vamos para a próxima Olimpíada. Lógico, a portuguesa quer. Se você pegar o Edu, Por isso. por exemplo, o Edu Gaspar, o Edu, né, que é o coordenador da seleção, ele é das categorias de base. Sim. Né? E se você for ver, tipo assim, tudo bem, estava no Mundial e tal, mas e cadê o acompanhamento, né? Tipo, das categorias de base? Cadê quem fez lá mais Neymar, mais, sei lá, o Gabriel Jesus, alguma coisa desse sentido aí, né? Quem fez um trabalho fantástico com o de base, me corrija se estiver errado, mas foi o René Simões, não foi? O René Simões, ele fez um trabalho ferrado com categoria de base aqui no Brasil, não foi? Então, ou eu estou enganado? Ou errei lá? Nesse processo? Não no processo da Olimpíada, mas assim. Feminino? Não, nas categorias de base em geral, aqui no Brasil, das seleções brasileiras. Porque, se eu não me engano, ele ficou na Granja Comari um tempo, só comandando todas as seleções de base que elas iam nesse esquema aí que você falou. Eles iam lá uma semana, treinavam na Granja Comari e voltavam. E aí ele estava coordenando esse trabalho. Ele virou coach de alguns técnicos, né? Então, esses técnicos novos, ele virou coach desses técnicos. Eu não sei. Eu sei que na Olimpíada que eu estava gostando, o pessoal tem algumas restrições dele, mas o trabalho, pelo menos, de você mapear os jogadores, eu acho que foi muito bem feito, foi pelo Galo, né? O Galo fez esse trabalho de mapeamento. Depois teve outros problemas técnicos lá. O Galo falou, além dos comentários aqui no 7-1, ele chegou a falar pro... Ele avisou o Filipão. Para marcar, tipo, colocar time com mais jogadores de campo, né? E o Filipão não escutou ele. Aí agora... Nós já sabemos qual é a história. Foi logo para o ataque. Mas eu quero sim saber de uma história agora. Agora eu quero saber. Ele tá feliz, tá viu o sorriso. Você sabe que eu sou um cara sincero, né? Então vai. Não assistir o sorriso aqui. Não é possível. Vou falar a verdade, Minha casa tava um caos. Não vem. Mas vamos lá, eu assisti compacto. Vou chamar Dona Roberta. Vai chamar Dona Roberta. Ela tá Vou chamar a Dona Roberta para comentar isso aqui. Vai assistir compacto. Vai. Então vamos lá. No compacto eu vi que o Hamilton de ponta a ponta passeou, né? Só trocou marcha. Não vai nada. Não vai nada. E aí, em segundo, teve Vettel, Raikkonen, Ricciardo, que acabou a zica, eu acho. Não fala aí. E o Bottas.
Esse bolo aí, sim, aí foi legal a corrida. Ali. Aquela Ali troca, foi- aquela ali foi legal a troca, corrida, hein? aquela troca de tinta me parece um pouco você no kart. O Bottas não estava em segundo aí, não deu um probleminha? Não, então, é que o Bottas teve um problema aí no final da corrida que caiu muito a performance dele, aí as Ferrari chegaram babando nele, e aí o Vettel ficou umas 10, 15 voltas atrás dele, não conseguia passar, no final conseguiu passar e quase bateu. Espalhou, né? Espalhou. Mas foi uma corrida bacana, assim, nesse meio, né? Pro resto, foi só passear. Foi só passar. Foi só passear. Tô falando, vai ser campeão do mundo de novo. E o Hamilton está com quantos pontos? Hamilton tá com 213, Vettel 189, Raikkonen 146, Bottas 132 e o Richard 118. Dá para chegar no Vettel? Dá, mas eu acho que vai ser azar que ele tá. E nos construtores, tá a primeira Mercedes com 345, Ferrari agora deu uma encostada, 335 e Red Bull com 223. Legal. E só que aí a gente tem o interessante. E os Férias férias? agora, a gente tem a férias. Férias, Não é verão. interessante? Não é interessante? Não, Não? é. O que é? O interessante é a GP2. pô. Como diria Petrones, a Série B. 7 câmeras, meu. Com Sete 7 câmeras, câmeras. amigo do Jorjão. 7 câmeras Hoje só arrepiou. tem uma. Só tem uma. Pra quem não gosta da Fórmula 1, assiste a GP2, eu tô falando. Tá que legal. corrida que foi aquela. Eu vi, você tava empolgado nas redes Cara, sociais. ó, Você foi tava- mais empolgante a corrida da GP2 do que a corrida da Fórmula 1. Cara, a corrida da GP2 ela começou com chuva, no meio acabou a chuva, a pista secou e o pau quebrou. Parecia a sua casa. Meu, o que teve de ultrapassagem? Foi o retrato da sua casa, é isso? Cara, foi sensacional. O que teve de ultrapassagem e o 7 câmeras, ele largou ele fez a pole, né? Ele fez a pole E terminou. largou, parou no box, porque teve uma confusão lá do tempo, lá, né? O carro dele perdeu rendimento, terminou em 7º lugar. Meu Deus. Aí, na segunda corrida, Largou em segundo. Largou em porque foi segundo. sétimo e Vete o grid. largou em segundo, terminou em 3º. Então foi bom, Vinícius, com um pódiozinho ali, vindo o brasileiro no pódio ali. Não menospreza, acabamos de falar aqui, 4º lugar no Mundial. Não tô falando. Pô, Mas, ó, eu tô torcendo a o sete câmeras. corrida, a corrida do domingo eu consegui ver. Felipão é. estava entretido, eu consegui ver. O 7 câmera, ele fez uma guiada tipo Não, ele passeou. água né? de salsicha. É, não, Tava lá, puta. Domingo ele passeou. É. Agora, sábado a corrida foi boa. Passeou, como assim, passeou? Ah, não fez nada, só completou a corrida, foi dando volta, né? Igual o Hamilton, né? Hoje volta a fogo, fez nada. Então, o 7 câmera está em 7º lugar do campeonato. É. Na GP3 temos o Pedrinho Piquet, que terminou a primeira corrida em 12º lugar, foi mal pra caramba. Senhora. Ele teve problemas no motor, esse é o problema. E aí na segunda corrida ele foi em 9º, mas no campeonato geral ele está em 5º. Agora, férias, só final de agosto. Eu pensei que você ia falar do Neto do futebol. Voltou, né? Não, é que é Série D, eu acho. Não, Série que D, teve, Série né, E. futebol. Tá quase ganhando título lá. Ah, é? Eu não sabia no dia hoje. F4, F5. Dá um Google. Vou dar Dá um um Google. F5. Vou dar um Google. Já um F5. Vou dar um Google agora. Tá bem. Tá bem, Vou dar um menino. Google. Ele tá bem lá. Tá. É aquilo. Como diria o nosso amigo Petrones. É Série D, Série Pietro, E. né? Pietro futebol. Pietro futebol. Muito bom, muito bom. Já alguma coisa aí? Como estamos? Ah, Cris Bueno de novo aqui, ó. Falou: Palmeiras é um pai em todos os times que passa. Cuida como se fosse dele. Valmir, para a gente terminar, o que você espera aí no futsal para o futuro? Como é que a gente pode melhorar ainda mais o futsal no Brasil? Primeiro a questão como a gente falou, da categoria de base, né? Então a gente tem, acho que são 30 times, são 4 chaves que vai jogar as menores, de 6 times, né? São 24 equipes, assim, jogando uma categoria de base. Tem mais a prata. Então, realmente, se investir bastante nessa categoria de base, você consegue ter uma melhoria. A quebra existe, às vezes, porque você tem muitas equipes na base e tem pouca sub-20. Né? Então, por exemplo, o jogador sub-18, muitas vezes, ele tem a oportunidade de repente, continuar a carreira, às vezes quebrada, porque não tem uma equipe para poder estar jogando. Certo. Então, acho que, de repente, colocar uma valorização para, de repente, isso também, principalmente pela questão da federação,
de tentar criar alguns mecanismos para ter mais equipes sub-20. Então, o moleque sai de uma categoria de base, tem equipes para jogar no sub-20. Automaticamente vai dar uma melhor qualidade para as equipes adultas. Então, de repente, um investimento que a equipe vai contratar 10 jogadores de ponta, de repente ele contrata 5 jogadores A, né, 6, 7 jogadores A, e vai enxertando as categorias de base, né, um sub-20 para justamente agregar. Foi o que o Corinthians fez quando ganhou o título da Liga Nacional há 2 anos atrás. Né? Então, de repente, tinha a base, tinha uma equipe adulta de 7 jogadores e tinha a base do sub-20. Né? Eu acho que o Corinthians está fazendo muito bem esse tipo de trabalho. Então, o Palmeiras tem que voltar, a Portuguesa com tudo isso, de repente, podia também estar voltando, estava na categoria de base, né? O Santos, que teve com o Falcão há um tempo atrás, de repente podia voltar também com o sub-20, um adulto. Eu vi os boatos que o Falcão ia acabar com o Sorocaba, acabou, continua, porque eu vi os boatos que o Falcão não queria mais, estava de saco cheio, não aguentava mais, começou a rolar briga, aquelas coisas. Né? Assim, como continua? Como ele é um gestor também, né? E ele usa muita marca dele, pode ser que esteja acontecendo algumas coisas lá que é parte do dia a dia. Né? Sim. Mas ele continua ainda, continua. Quando ele entrou na gestão com o Sorocaba, eles ganharam o título. Isso deu Sim. Né? Sim. Não, imagina, o cara monta um time e o time é campeão. Você monta um projeto para 2 anos e no primeiro ano você é campeão, isso... E agora começou a ter, porque você dá o investimento, não está tendo talvez o retorno necessário que eles estão querendo, aí começa a ter os atritos natural, né? Mas espero que mantenha, né? Porque de vez em quando você bola um projeto e esse projeto até fica maduro antes da hora, é ruim. Isso. Se a gente lembrar, a Seleção Brasileira de Vôlei foi campeã em 92, mas não era 92 a Olimpíada dela. Sim. Aquela geração era para 96. E em 96 não passou das quartas de final. Justamente. Então, até o parâmetro fica errado, né? Fica, a referência fica errada, né? Então, está acontecendo isso. Então, assim, eu acho que o futsal ele precisa ter essa mudança para justamente dar a categoria de base com o sub-20 e automaticamente para ter um investimento para a parte adulta, né? E a mídia, né? Eu acho que a mídia é fundamental para a divulgação da modalidade, né? Então, ainda falta, apesar que hoje tem um Facebook, tem um YouTube, que de repente está sendo um canal importante para a divulgação do futsal, né? Porque hoje nós só temos o Sport TV, né? Passando os jogos da Liga Nacional, Liga Paulista. E faz um certo tempo que eu não vejo o futebol de salão na TV. Então, está passando basicamente de domingo, né? Porque antigamente era segunda-feira às 7 horas, às 19 horas. Só que aí eles trocaram e colocaram o campo, né? Então, agora estão passando de final de semana e estão passando às vezes também pelos canais da internet, né? Então, é isso aí. Bom, gente, Valmir, só tenho a agradecer, foi muito bom. Foi assim, Fala no futebol brasileiro. Acho que você trouxe vários elementos aí, não só pertinentes ao futsal, mas pertinentes muito a todos os esportes que a gente tem vivido, né? A gente foi falando as notícias, e aí são notícias semanais, não é nada, né, proposital. Então, quer dizer, a gente vê que a gente tá trazendo você que está trabalhando e trazendo as notícias do dia a dia, e tudo se casa, e tudo, né, anda aí num bom caminho. Então, assim, é um prazer estar recebendo você. O que a gente puder ajudar, a gente quer ajudar você e outras pessoas ligadas ao futsal. Quem precisar da nossa ajuda para tentar engatar um projeto, vamos entrar em contato, entre em contato com a gente vai arregaçar as mangas e vamos trabalhar em prol do esporte, que eu acho que é muito importante. É legal o seguinte, falar de futsal feminino, né? E porque a gente sempre tem essa vertente aqui no programa de trazer o esporte feminino, e vamos torcer que as coisas elas caminhem para essa direção. Vale destacar que a medida 841 foi aprovada, não vai ter nenhum esporte vai ser preservado, ou seja, o governo percebeu a importância do esporte e a repercussão negativa de tirar dinheiro. Com isso,
vão ser injetados mais alguns milhões aí nos esportes. O pessoal está falando do COB que vai investir na base, é a questão da gente esperar para ver. Né? Vai chegar. Mas eu acho que o que mostrou de todo esse movimento que nós destacamos aqui é que quando o esporte se une, os grandes atletas, o meio, né, a indústria do esporte se une, ela consegue reverter situações, porque o pessoal de Brasília também gosta muito de testar. Esse cola, né? Esse cola. Bom, eu quero saber uma coisa, o São Paulo virou o placar, goleou ou não? Pelo contrário, teve um expulso do São Paulo aí. Teve um expulso. Acabou o jogo, 1-0 para os uruguaios. Eu gosto de como você faz esse compacto assim. Azedou o pé Isso- do frango. isso- Desandou a sopa. Isso eu acho que foi para terminar bem o programa do outro lado dessa mesa. Não, para terminar bem, eu posso falar do Fittipaldi, que eu achei ele aqui. Tá. É o Enzo. Enzo. Ele é irmão do Pietro. Tá. E o Enzo, ó, tá falando aqui, ó, neto de Emerson Fittipaldi, irmão do Pietro, ele fez as 3 pole positions e liderou todas as voltas das 3 provas sem ser ameaçado. Rapaz, o bichinho tá voando, hein? E o senhor precisa falar dele, não do set de câmera. Caraca, essas câmeras assim, ele tá na academia da essas Ferrari, hein? Tá na academia da Ferrari. Academia da Ferrari. O bichinho Boa. tá voando, hein? Muito bom, muito bom. Salsicha, Olá. suas despedidas, meu Não, querido. cara, eu só tenho a agradecer, Valmirzão, cara. Tive a oportunidade de estagiar com ele, cara. Fui estagiário na academia com ele. Esse cara era minha referência. Eu falei pra ele, eu quero ser nem você que eu cresci, bicho. Cara, comecei a acompanhar ele desde 2006. Eu estava no São Paulo, eu acho. Comecei aí, lá no Morumbizinho, lá no... Você mesmo. Putz, cara, eu falei, eu acho que você... Cara, você é um talento que não foi descoberto ainda, cara. Ó, presta atenção você aí, ó. Chama o Valmir aí pro seu time, cara. Pelo amor de Deus. Cara, vocês têm que ver esse cara na quadra. Ele muda. Isso, esse cara sereno que vocês estão conhecendo aqui. Rapaz, eu já vi esse cara dar uma cambalhota assim. Muito bem, bom. Que bom. Mas, ó, meu, que Deus te ajude a chegar onde você quer, que você pegue um time aí adulto de novo, que você pega aí, tome um rumo aí no alto rendimento de novo, que você volte a ter aí a sua carreira de novo, que você começou a ter ali no Corinthians, São Paulo, porque, cara, você merece. Você conhece, pouca gente sabe. Manda a bala, então, cara, continuo te acompanhando, tamo junto, o que eu puder te ajudar, meu, você conta comigo. Valeu? Um abraço. Show. Valeu. Tamo junto, Sal. Valeu. Valeu, meu querido. Jorjão. Agradecer, Almir. Obrigadão, Obrigado. cara. Obrigado, prazer. Você vai despedir André. dos fãs aí? O Andreas fala muito de você. Fala que você é fera demais. Toda vez ele fala de você. Sempre tem uma história para falar. A do Choco que você fala do Choco. Pessoal, obrigado a todos que nos acompanharam. Sal, tamo junto. Quinta-feira que vem de novo. Quinta-feira. Marcelinho. Estamos aqui, dia 9. Valmir, mais uma vez, muito obrigado, querido. Portas abertas da casa aqui. Gente, dando sequência, quinta-feira que vem, dia 9, nós vamos estar de volta a partir das 8 horas com o personagem da equipe Tripossível, que estará esse final de semana em Maceió, disputando o meio Ironman, o 70.3 de Maceió. Um beijo, um abraço para todo mundo do Tripossível, uma história que a gente está acompanhando desde o seu início, o ano passado. Verdade. Né? Em março também nós tivemos mais uma atleta que vai estar participando, a Adriana, um super beijo para ela e para toda a equipe, e boas vibrações, good vibes aí para a galera, e vamos aguardar eles voltando na quinta-feira. Um dos integrantes aí da equipe estará aqui com a gente, vocês vão descobrir ao longo da semana um papo super legal e muita surpresa no próximo programa. Certo, galera? Arrebenta Boa sorte, pessoal. Isso aí. Esporte Show, o canal de todos os esportes, o nosso programa e tudo que a gente acompanha, todas as histórias aí que inspiram todos vocês a praticar mais atividade física. Beijos, Valeu, abraços. pessoal. Abraço. Obrigado. Até quinta-feira, Até pessoal. quinta. Fui. Tchau, tchau.